A Nvidia GTX 750 Ti foi uma das placas de vídeo mais vendida e cara, não é à toa, é uma das placas de vídeo mais custo-benefício de todos os tempos, praticamente rodando qualquer jogo, custando muito barato. Mas isso é de um tempo atrás, a gente sabe que ultimamente a GTX 750 Ti já anda meio capenga das pernas e a gente meio que acabou ficando sem opção de uma placa custo-benefício barata e econômica. Será mesmo? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma excelente opção para ser a sucessora da GTX 750 Ti. Vamos lá! E aí galerinha dos Complicando Hardwares, beleza? Essa é a RX 460, também conhecida como GTX 750 Ti da AMD. A RX 460 é a primeira placa de vídeo para desktop da linha RX da AMD. Ela foi lançada lá em 2016. A RX 460 tem versões de 2 e 4 GB de VRAM, as duas com 128 bits e 896 Stream Processors. Vale um recado aqui que os Stream Processors da AMD são um pouco menos eficientes que os CUDA-Core da Nvidia, tá? Então a gente sempre vai ver placas de vídeo num perfil semelhante entre a AMD e a Nvidia, na qual a AMD vai ter um pouquinho mais de Stream Processors em relação aos CUDA-Cores. A RX 460 fornece um desempenho próximo a uma GTX 950, que é um pouquinho mais antiga e também consome um pouquinho mais, tá? A gente tem uma diferença de mais ou menos 8 a 9 meses entre a RX 460 e a GTX 950. Galera, aqui um aviso muito importante, tá? A RX 460, ela tem um potencial de desempenho parecido a uma GTX 950 e consome muito pouco, cara, tanto que ela não tem nem conector de 6 pinos. Então, cara, se você olhar no site da AMD, o requisito de fonte para RX 460 são 350 watts, cara. Então, cara, qualquer fontezinha de 500, de 450 vai tancar tranquilo a RX 460, tá? Pode ter algum modelo aí afora OC, né, uma versão customizada com overclock que precisa de um conector adicional de 6 pinos, mas a grande maioria das RX 460 não precisam, que é um ponto muito legal, cara, muito bom mesmo. Vocês vão ver o tamanho do chip, cara, vocês vão ver o tamanho. O principal ponto positivo da RX 460 é o suporte ao DirectX 12, que é o calcanhar de Aquiles da 750 Ti, né? Diversos jogos que não abrem, como Assassin's Creed Valhalla, Halo Infinite e muitos outros. Então, sim, a gente tem o DirectX 12 nativo, não é emulado, 12 próprio por hardware, o que já é um ponto muito forte. Também é de se esperar para uma placa de 2016, né? Os caras não iam meter DirectX 11 em uma placa de 2016, né? Ou será que iria? E devido a ela ter o DirectX 12, isso permite dela rodar praticamente qualquer jogo atual sem problemas de inicialização. Alguns jogos mais pesados talvez não rodem com muito FPS, mas que vai abrir e rodar é uma garantia, quanto a isso não restam dúvidas. Apesar de tudo isso, essa placa eu recomendo para quem quer jogar um joguinho competitivo, um Valorant, CSGO, um Fortnite, com altas taxas de quadro em 1080p, porém se você quiser jogar um joguinho mais pesado, história, um The Witcher, um Assassin's Creed, um God of War, eu acho interessante vocês mirarem sempre uns 1080p a 40, 35 FPS, tá? Essa placa ela não é uma placa muito potente, ela é um pouquinho mais forte que a 750 Ti, mas se a gente olhar as placas de vídeo de entrada que a gente tem hoje, como a RTX 3050, acaba ficando um patamar bastante distante, né? Então essa placa aqui ela é mais adequada ali para você jogar jogo competitivo em 1080p com altas taxas de quadro, ou um joguinho história ali em 900p para você conseguir os 60 FPS tranquilinho. Você consegue jogar em 1080p também, mas dependendo do título, você vai ter que abaixar um pouquinho os gráficos, vai ter que dar uma customizada ali para performance ficar um pouquinho mais aceitável. Outro ponto muito interessante é que tem o AMD Fidelity FX, o AMD FSR, né? Então, por exemplo, se você quer jogar um jogo em 1080p, mas não quer que o jogo fique travando, não quer que o jogo fique lento, você pode ativar a resolução dinâmica dentro do jogo, né? Não são todos os jogos que tem, mas a grande maioria dos jogos que estão sendo lançados são compatíveis com essa tecnologia. E aí a gente utilizando a AMD FSR, a resolução dentro do jogo acaba sendo um pouquinho diminuída e tem aquela escala de renderização dinâmica. Então, o jogo ele está sendo rodado em 1080p, porém a escala de renderização dentro do jogo vai para 720p, 900p, 540p, depende do preset do Fidelity FX que você está usando. E isso dá um fôlego muito legal nessas plaquinhas e ajuda bastante no quesito FPS. Agora, sendo sincero com vocês, o único ponto negativo dessa placa, na minha opinião, sendo sincero, é o fato dela ser uma placa da AMD. Exatamente, se a RX 460 fosse da Nvidia, cara, ia ser uma placa de vídeo perfeita, mano. Eu falo isso porque a gente sabe que as placas de vídeo AMD têm uns certos problemas com drivers, tá? Direto, a gente tem problema com o Relive, que é o software de captura de tela da AMD que está presente nessa placa. Então, se você pretende fazer live, pretende fazer gravação, você vai ter um ganho ali em relação a outras placas na mesma faixa de preço, porque
porque ela tem o AMD VCI, né? Então a gente consegue capturar a tela, a gente consegue gravar sem muito peso pro nosso sistema operacional, sem muito peso pro nosso processador, porque tem um codificador exclusivo na placa de vídeo. Mas aqui entra aquele ponto que eu falei pra vocês, é uma placa da AMD, os drivers da AMD, eles não são tão bem construídos quanto os drivers da Nvidia. Então, apesar de existir, a gente de vez em quando tem alguns problemas de compatibilidade, às vezes a gente atualiza o driver e sofre alguns problemas. Rolou um tempo atrás também uma matéria falando que parte dos problemas dos drivers da AMD era em relação ao Windows 10, né? Então não era problema do driver especificamente, era algo ali entre o driver e o Windows, mas enfim, os drivers da AMD não são muito bem construídos. E falando de construção, a exemplar que eu tenho aqui é da Gigabyte, modelo WindForce. A placa conta com dois fãs de uma carcaça bem bonita, porém, cara, totalmente de plástico. Olhando mais a fundo a gente consegue entender o porquê da placa consumir tão pouco. Cara, o chipzinho, né, a placa de vídeo, o chip gráfico em si é muito pequenininho, cara. Ele chega a ser menor do que alguns chipsets de placa-mãe que tem muito menos funções que uma placa de vídeo, cara. Olha que curioso, mano, é bem petitico mesmo, velho. Vou colocar meu dedo ao lado para vocês conseguirem mensurar o tamanho. Mas aqui fica a dica que tamanho não é documento. Ou será que é? E por ser tão eficiente, né, por ter um chip tão pequeno, por consumir tão pouco, a RX 460 não demanda um sistema de arrefecimento muito bruto. E aqui a gente consegue ver que no conjunto da carcaça da placa a gente tem um dissipador totalmente liso, sem nenhum heat pipe. Apesar disso tudo, a temperatura em jogos fica ali na casa dos 70, 71 graus, isso em full load com a placa sendo totalmente utilizada. Outro ponto muito legal sobre essa placa de vídeo é que ela conta com o sistema fan stop, então quando a placa está ociosa, quando a placa não está sendo muito utilizada, o fan fica parado para diminuir os ruídos, e quando a gente abre um jogo, aí os fãs começam a girarem, o que eu acho que é um ponto muito legal e dá um ar de PCzinho mais high-end, PCzinho mais recente assim. Eu gostei bastante dessa tecnologia. E se falando em temperatura em jogos, eu separei para vocês alguns testes de games e o FPS de como rodava na RX 460. Lembrando que todos os jogos aqui testados foram rodados em 1080p no preset máximo, tá? No máximo que o jogo permitia. Vamos lá os números. O CSGO a gente teve uma média de 117 FPS, no Fortnite 52 FPS, no Epic em 1080p, GTA V 39 FPS, no LoL 113 FPS, Overwatch 59 FPS, Battlefield 1 43 FPS e Minecraft 97 FPS. Lembrando para vocês mais uma vez que todos esses testes desses jogos foram testados em 1080p no máximo, tá? Então nenhum desses jogos estão aqui com uma configuração mais equilibrada para a gente ter o máximo de desempenho nesse hardware, mas é o que eu recomendo de vocês fazerem, tá? Também, caso vocês queiram, a gente pode fazer uma live testando a RX 460. Se for da vontade de vocês, deixa aí no comentário que a gente testa em outros jogos pra gente ver o que essa placa tem pra entregar. E se falando de preço, a RX 460, a mais em conta que eu encontrei hoje pra ser comprada foi no AliExpress e foi nesse anúncio aqui, tá? Ela tá saindo por R$ 653,49 e tem R$ 45 de frete, tá? Então dá mais ou menos ali uns R$ 700, R$ 695. Esse daqui é o modelinho da Dataland, tá? Então, bem semelhante a esse modelo que eu tenho, inclusive. A placa tem dois fãs, um dissipador aparentemente liso e tem um conector de 6 pinos aqui na ponta. Pelo menos tem a furação, né? Eu não tenho certeza se esse modelo requer um conector de 6 pinos, mas por ser o mesmo projeto, por ser a mesma placa, podem ficar despreocupados que o requerimento térmico, né, o requerimento energético da placa é o mesmo, tá? Então ela não vai ser mais quente e nem vai consumir mais que essa daqui. A diferença é que talvez essa daqui faça um uso diferente da energia. Enquanto a minha pede os 75 watts direto do conector PCI Express da placa-mãe, essa daqui pode dividir, pedir 30 da placa-mãe e 45 da fonte, o que no fundo acaba dando os mesmos 75. Considerações finais, eu acho que essa é uma placa que compensa muito pelo preço que tá saindo, cerca de R$700, tem um desempenho muito bom, já é DirectX 12, não consome muito e eu acho uma boa placa para quem tá querendo comprar uma plaquinha ali para começar a jogar uns joguinhos competitivos, mas também não quer deixar de lado os jogos de história que estão fazendo demandas cada vez mais pesadas, né? Então se você tem um PCzinho ali que já roda alguma coisinha, um i7 de terceira, um Xeon X79, X99, mas não tem muito dinheiro para pegar uma 1060 de 3GB ou uma 960 de 4GB, eu acho que essa é uma opção muito interessante ali na casa dos R$700. Inclusive, vou colocar lá na nossa planilha também, o link da planilhinha atualizada vai estar aí na descrição. Então lá na nossa planilha a gente tem diversos modelos de placas de vídeo, processadores, kitzinhos, memórias, tudo que eu acho interessante e de vendedores que eu acho confiáveis e que eu compraria. Inclusive, tem algumas coisas que eu já comprei dessa planilha para chegar pra gente e em breve vocês terão um vídeo. Bom, o mais do vídeo foi isso. Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Se vocês tiverem dicas, críticas, sugestões, comentários, podem deixar tudo aí que eu vou estar lendo. Muito obrigado pela presença de vocês. Falou!